aqui em Brasília, tem essa curiosidade da escolha dos lugares também, que é sempre importante da gente mencionar. Flávio escolheu São Paulo, Fernando Haddad, claro, São Paulo, porque é uma candidatura para São Paulo, mas Ronaldo Caiado também escolheu São Paulo para fazer o seu lançamento de candidatura. Mas Romeu Zema, de Minas, escolheu o Distrito Federal, Brasília. Hoje, às 11h30 da manhã, durante todo o contexto, com a Marília Ribeiro, você vai acompanhar todos os detalhes. Eu também vou fazer a minha participaçãozinha ali para reforçar o nosso time, que está todo focado na cobertura das eleições. Além disso, no dia 2 de agosto, no outro domingo, no próximo domingo, tem o lançamento da candidatura à reeleição do presidente Lula com o Geraldo Alckmin na chapa junto com ele. E aí, nessa segunda-feira, diversas pesquisas novas, fresquinhas, saíram. Por onde que a gente começa, hein? Tem pesquisa de intenção de voto pelos estados, que é a Quest, e que essa a gente vai trazer mais detalhes ao longo do Acorda Metrópolis, porque a Quest está divulgando aos poucos. Essa Quest é super interessante porque são os recortes por estados de aprovações dos governos. Alguns governadores querem a reeleição, então é interessante para a gente entender as popularidades e as aprovações. Também, por estado, as intenções de voto. E eu já te adianto aqui que já saiu do Rio de Janeiro, não só de aprovação de governo, não só da intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes está lá na frente, mas principalmente o que mais interessa vindo lá do Rio de Janeiro nesse momento do cenário nacional é que em primeiro e segundo turno Flávio e Lula empatam pelas intenções de voto do estado do Rio de Janeiro. E ao longo do Acorda, não só do Acorda, mas ao longo da nossa programação, no contexto a gente vai falar muito sobre isso também, a gente vai trazer esses perfis dos estados, se mudaram ou se não, seguem uma movimentação muito parecida. E como estão as intenções de voto para Lula e Flávio. É isso, Quest, daqui a pouquinho a gente dá conta de tudo. Vamos começar então pela BTG Nexus, que traz a intenção de voto para o cenário nacional com a leitura de Brasil e certamente vai te interessar muito, você que já está com a gente aqui querendo saber tudo de eleições. Olha só, BTG Nexus, Lula empata com Flávio, com Zema e com Caiado no segundo turno. Embora numericamente à frente, o petista mantém no segundo turno o empate técnico com os seus principais adversários, é o Carlos Stênio, brasileiro, que traz os detalhes para a gente aqui em metrópolis.com e a gente vai ler juntos. Aqui tem os 4 mencionados, tem lá o Lula, tem o Flávio, tem o Romeu Zema e também tem o Ronaldo Caiado. Vamos lá. Na pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, agora, hein? A gente estava entrando aqui no estúdio e divulgaram a pesquisa. Mostra o presidente Lula abrindo vantagem sobre os seus adversários na corrida pela presidência da República no que diz respeito ao primeiro turno das eleições. Nas projeções para o segundo turno, o petista mantém um empate técnico, embora numericamente à frente, com o seu principal concorrente, o senador Flávio Bolsonaro. E aqui as porcentagens, 47% a 43%. A gente ainda vai te trazer exatamente qual é a margem de erro aqui. Deixa eu ver se a gente consegue achar bem facinho aqui. Geralmente são 2 pontos percentuais. Deixa eu descer aqui bem rápido, porque é isso. As informações estão chegando bem agora no comecinho do Acorda. Então, antes de tudo, antes da gente falar das porcentagens, um basicão aqui, um servição da pesquisa. Ela foi feita entre os dias 24 e 26 de julho, ou seja, agora, sexta, sábado e domingo. Foram entrevistados 2.004 eleitores do Brasil todo e a margem de erro é de 2 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. Agora sim, a gente volta e começa a ler exatamente todos os números que vêm com essa pesquisa. Por que isso é importante? Para entender a história do empate técnico, né? Numericamente à frente, o presidente Lula com 47% em relação ao Flávio Bolsonaro, que está com 43%, mas como tem 2 pontos de margem de erro, então o presidente Lula vai a 45% para baixo, 2 pontos para baixo, e o Flávio pode ir 2 pontos para cima. Aí eles empatam nos 45%. É sobre isso quando a gente fala aqui que um candidato está numericamente à frente, que é o caso do Lula nesse recorte, mas que empata tecnicamente dentro da margem de erro. Bom, o primeiro levantamento divulgado após o tarifaço de 37,5% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Essa pesquisa, portanto, tem esse foco. Inclusive, a BTG Nexus faz perguntas
sobre isso. E a gente vai trazer também um recorte da Datafolha sobre como o Brasil vê as reações de Flávio e Lula para o tarifaço. Segura aí que é daqui a pouquinho. No primeiro turno, o Lula registra uma oscilação... E vamos lá, hein, de novo. No primeiro turno, o Lula registra uma oscilação positiva em relação à pesquisa anterior de 13 de julho. O petista conta com 42%, em 13 de julho ele tinha 40%, então ele sobe um pouquinho. Já Flávio oscilou para baixo, caiu de 34% para 33%, os demais mantêm-se estáveis. Além de tarifaço, tem também a treta toda do Flávio com a Michelle Bolsonaro, que nas últimas pesquisas tinha o entendimento, a análise de que o Flávio continuava descendo não só por causa do Daniel Vorcaro, não só por causa do tariflávio, né, do tarifaço, que se efetiva depois que ele volta da sua visita ao presidente Donald Trump, mas também por causa da briga com a Michelle Bolsonaro. Eles não se reconciliaram, mas fizeram uma trégua para lançar a candidatura do Flávio. O discurso da Michelle foi bastante frio, inclusive distante. Em 4 minutos de discurso gravado, ela não foi até São Paulo para fazer o discurso pessoalmente, mas nos 4 minutos de discurso ela só fala do Flávio uma vez, ela só menciona Flávio uma vez só. E faz todo um discurso ali pelo projeto político do PL, mas ela não se coloca em primeira pessoa em nenhum momento. Não fala o nosso projeto. É também dos pontos que a gente vai te trazer aqui no resumão do final de semana. Bom, aqui tem o primeiro gráfico, né? Vamos ampliar aqui para você enxergar melhor junto comigo, que são das intenções de voto de primeiro turno. Com esses candidatos todos aí, ó. Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema, Augusto Cury, Cabo Daciolo e Branco Nulo e não soube responder. Lula com 42%, o Flávio Bolsonaro com 33%. Em terceiro lugar vem Ronaldo Caiado com 6% e Renan Santos com 5%. O Ronaldo Caiado e o Renan Santos estão empatados, né? Numericamente aí dentro da margem de erro, porque se o Ronaldo Caiado se errar para 2 para baixo, vai para 4. O Renan Santos, inclusive, passa, né, nesse quesito dos empates aí, da margem de erro. E também Romeu Zema, que aparece com 3%. Augusto Cury com 2%, Cabo Daciolo com 1%, nenhum branco, nulo, 6% e não soube responder, não quiseram responder, 2%. Somando aí, então, esses dois números, né, de 6 e 2, de quem não vai votar ou vai votar, mas vai apertar... vai anular o seu voto, passa de Ronaldo Caiado, passa do terceiro lugar. Por isso que é sempre muito importante da gente mencionar. As pessoas que não vão votar ou estão indecisas, estão independentes nessa eleição, formam um grupo bastante grande e relevante que todas as campanhas estão muito interessadas em conversar com essas pessoas. Lula e Flávio, né? Lulismo e bolsonarismo precisam romper as bolhas. Ronaldo Caiado já fez esse movimento ontem, começou a fazer na semana passada, mas ontem ficou muito claro. No discurso, ele chamou o Flávio Bolsonaro de galinho, de granja, frango de granja. O Fernando Jordão, meu diretor, me lembra que é a expressão. A gente estava juntos no plantão nesse sábado e nesse domingo. Chamou de frango de granja, que precisa da ajudinha do pai, que precisa de cartinha do pai para conseguir... seguir em frente com a sua candidatura, chamou o Flávio Bolsonaro de candidato Kinder Ovo, porque cada dia tem uma surpresinha muito ruim, com alguma revelação contra ele, e ele bateu, como sempre faz, no Lula também. Mas é que a movimentação contra Flávio Bolsonaro chamou muita atenção, porque ele era próximo do bolsonarismo e tem feito esse distanciamento. Ao mesmo tempo que o discurso do Ronaldo Caiado é pela família brasileira, contra a corrupção, também contra todo o trabalho aí que o presidente Lula veio fazendo durante todos esses anos, os governos petistas. Então, ele tem um discurso muito parecido com o do Flávio Bolsonaro, mas um conteúdo parecido, mas ele está nesse trajeto muito difícil de se distanciar do Flávio falando as mesmas coisas do Flávio. E aparece aí em terceiro lugar, nesse primeiro turno, estudado pela BTG Nexus. Bom, vamos ver aqui também o cenário de segundo turno
que a BTG Nexus traz para a gente. Em relação ao segundo turno, o Lula permanece em empate técnico com o Flávio, o que já foi mostrado na pesquisa anterior, 47-43, como a gente mencionou mais cedo. Lula segue com 47 e o Flávio diminui de 44 para 43. Dentro da margem de erro não significa que é uma queda, né? É uma movimentação muito sutil, muito singela. Mas o atual presidente perde terreno para o ex-governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, do PSD, com 45% a 43%. Lula estava com 47% em julho e o Caiado com 38%. O Caiado, veja só, o Lula não cresceu, não diminuiu efetivamente, né? Está dentro da margem de erro, que são os 2 pontos, de 47 para 45. Mas o Ronaldo Caiado cresceu bastante. Ele subiu 5 pontos, né? Ele foi de 38 para 43. Se fosse dentro da margem de erro, seria 40. Mas ele subiu acima disso. Então, é um crescimento. E isso é que mais interessa para as campanhas. Para o ex-governador de Minas Gerais, que lança hoje a sua candidatura, Romeu Zema, do Novo, com 46% Lula, 42% o Zema, os dois se modificaram em Lula e Zema dentro da margem de erro. Em julho, 47%, em julho, para o Zema, 40%. Ou seja, todos os cenários de empate técnico, certo? E contra o líder do Movimento Brasil Livre, do MBL, e candidato pelo partido Missão, o Renan Santos, o Lula perdeu terreno. Lula estava com 47%, aliás, chega a 47%, e o Renan Santos 39%, mas o Lula diminuiu os 2 pontos dentro da margem de erro, de 49 para 47, de junho para julho, e o Renan Santos cresce acima da margem de erro. Ele vai de 35 para 39%. E aí estão todos os recortes de segundo turno. Tá certo? Nessa abertura,